Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês um pouco de um tema que é muito comum nos consultórios médicos, que é o planejamento familiar. Quando um casal planeja aí ter seus filhos, sua prole constituída. E hoje, cada vez mais, a gente tem visto os casais postergando esse planejamento familiar em detrimento aí da vida profissional, das atividades acadêmicas, procurando se estabelecer inicialmente no mercado de trabalho para depois pensar no planejamento familiar. Não há nada de errado nisso, principalmente quando a gente pensa do lado do homem. Mas a mulher é sempre bom ela ter esse conceito de gestação ali na segunda, terceira década de vida e não postergar muito esse planejamento familiar. Com relação ao homem, o tempo do tempo para fertilização interfere pouco. Mas existem algumas alterações dos homens que também precisam ser avaliadas quando a gente está pensando em planejamento familiar daquele casal infértil. Então, primeiramente, o que a gente considera, como que é o conceito de casal infértil, né? Ou tem pelo menos dificuldade para poder gerar, para poder ter filhos. É quando o casal ele tem mais de um ano de relação sexual desprotegida, sem proteção, e não consegue engravidar. A partir de um ano a gente já conceitua que o casal tem dificuldade para poder engravidar e a gente pode iniciar os exames para poder avaliar se há alguma alteração de fertilidade. Isso é uma alteração muito comum, 15% da população tem dificuldade para poder engravidar. E um conceito que a gente tinha antes, que na maioria das vezes a gente relacionava a dificuldade de engravidar à mulher, isso caiu por terra. Hoje a gente sabe que essa responsabilidade ela é dividida. Alguns estudos mostram aí prevalências iguais, ou seja, 40% da dificuldade de engravidar do casal vem do fator masculino, vem do homem, os outros 40% vem das mulheres e 20% combinado. Então os estudos mostram que cada vez mais essa dificuldade de engravidar é conjunta, ou é do fator masculino ou é do fator feminino em proporções muito semelhantes. Com relação ao homem, a gente tem que avaliar o sêmen. E o sêmen do homem, o ejaculado do homem, a gente avalia através de um exame que é chamado de espermograma, que é um exame que a gente vai avaliar a qualidade do sêmen do homem. E basicamente a gente avalia 3 fatores no espermatozoide do homem: a quantidade de espermatozoide, se tem a quantidade suficiente, a motilidade, se esse espermatozoide ele é móvel, se ele tem velocidade, e a forma desse espermatozoide. E a partir dessa análise, se tem ou não alguma alteração no volume, na quantidade de espermatozoide, ou se às vezes o homem produz um volume adequado de espermatozoides, mas esses espermatozoides não têm uma forma ideal, ou às vezes tem a forma ideal, mas não tem a velocidade, não tem a motilidade para poder fecundar o óvulo da mulher, esse homem ele pode ter dificuldade para engravidar. Existem inúmeras causas que podem cursar com alteração de espermograma, desde alterações genéticas, doenças congênitas, como por exemplo a criptoquirdia, que eu já comentei aqui, que é aquela criança às vezes que nasce com o testículo fora da bolsa escrotal. Se não for corrigido num tempo ideal, a criança pode ter dificuldade, o homem pode ter dificuldade para poder engravidar mais para frente. Alterações no cromossomo que são herdadas dos pais, alterações anatômicas, como por exemplo a varicocele, que é uma dilatação das veias do testículo, isso também pode cursar com infertilidade. Alterações hormonais, então aquele adolescente, aquele jovem que às vezes fez uso indiscriminado de anabolizante durante a juventude, isso pode trazer dificuldade para ele poder engravidar na sua vida adulta. Então uma das causas de infertilidade é o uso indiscriminado de anabolizante na juventude, isso tem que ser muito bem orientado para os nossos jovens. Outras alterações hormonais, como alterações nas glândulas do sistema nervoso central, hipotálamo, hipófise, que podem alterar a produção de testosterona e espermatozoide no testículo. Então é uma avaliação bem ampla que começa a partir do espermograma. Então, para aquele casal que já está pensando em fazer o planejamento familiar, isto é muito bom. E
quando se tiver dificuldade para poder engravidar, tem que lembrar do fator masculino. O fator masculino ele tem que ser avaliado junto com o fator feminino e resolver, o ideal é resolver o mais precoce possível para não ficar adiando muito o sonho aí de ser um papai e uma mamãe. Grande abraço.